Vamos então resolver o primeiro exercício de consolidação de números racionais. Vai envolver expressões como frações. Temos aqui 5 expressões com frações para resolver. Vamos então resolver uma de cada vez. A primeira é 9 quartos vezes 2 1/6 dividido por 2. Portanto, temos que ter em atenção a sequência de operações, né? Em termos de prioridade. A multiplicação é a primeira que deve ser resolvida e a seguir a divisão. Temos aqui um número misto, vamos transformá-lo numa fração. Portanto, sabemos que a regra para transformar um número misto numa fração é 2 vezes o denominador mais o numerador sob o mesmo denominador. Portanto, 13/6 neste caso. Ficamos então com 9 quartos vezes 13/6 a dividir por 2. Vamos resolver a multiplicação em primeiro lugar, mas como esta divisão também é transformada numa multiplicação, podemos efetuar as operações da esquerda para a direita. Portanto, fica 9 quartos vezes 13/6 vezes 1 meio. O 9 simplifica, é divisível por 3 e o 6 é divisível por 3 também. Aqui fica 3 e aqui fica 2. Portanto, ficamos com 3 vezes 13 é dividir por 4 vezes 2 vezes 2. Ou seja, não podemos simplificar aqui mais, ficam 39/16. Estamos perante uma fração imprópria e para apresentar o resultado na forma reduzida temos que transformar esta fração imprópria outra vez num número misto, não é? Dividimos então o numerador pelo denominador e o número misto será o número 2 mais a fração 7/16, ou seja, de outro modo 2 7/16. A linha B, temos 5 terços menos 1 terço dividido por 2. A prioridade vai para a divisão, portanto transformamos a divisão numa multiplicação, fica 1 vezes 1 vezes 3 vezes 2, ou seja, fica 1/6. Depois temos a diferença entre 5 terços e 1/6, que temos que calcular um mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, esse mínimo múltiplo comum é 6, portanto ficamos com 2 vezes 5 sobre 6 e 1 sobre 6, ou seja, 10 menos 1 dá 9/6. Podemos simplificar esta fração 9/6, 9 é divisível por 3 e 6 também, portanto fica 3 meios. Estamos perante uma fração imprópria, temos que a transformar num número misto, ou seja, 3 dividido por 2 dá 1 mais 1 meio, ou seja, 1 meio. A linha C, temos 2 1 meio a dividir por 2 menos 1/6. Começamos por transformar este número misto numa fração, é 5 meios, portanto fica 5 meios a dividir por 2. Depois transformamos esta divisão numa multiplicação, que é a primeira operação a ser resolvida, e só depois é que resolveremos a subtração. Neste caso fica 5 vezes 1 sobre 2 vezes 2, ou seja, fica 5 quartos, não podemos simplificar, menos 1/6. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12, portanto fica 3 vezes 5 12avos, menos 2 vezes 1 12avos, ou seja, ficam 15 menos 2, 13 12avos. Estamos também perante uma fração imprópria, vamos transformá-la num número misto. 13 dividido por 12 dá 1 mais 1 12avos, ou seja, 1 12avos. A linha D, 9 quartos a dividir por 2 mais 1/6. A primeira operação a ser resolvida é a divisão, vamos transformá-la numa multiplicação. Portanto, fica 4 nonos vezes 1 meio. Podemos simplificar o 4 com o 2, que são divisíveis por 2, portanto fica aqui 2 ali 1. Fica então 2 vezes 1 sobre 9 vezes 1, ou seja, 2 nonos mais 1/6. O mínimo múltiplo comum para fazer esta adição entre 9 e 6 é 18. Ficamos então com 4 18avos mais 3 18avos, ou seja, 7 18avos. Temos então uma fração própria e que não é possível reduzi-la. Porquê? Porque o número 7 é um número primo e 7 não é divisor de 18. Portanto, está na forma reduzida. Finalmente, a linha E, 3 quartos dividido por 2 mais 1 meio. Começamos do mesmo modo pela divisão, transformando numa multiplicação. Obtemos então 3 vezes 1 sobre 2 vezes 4, 8, 3 oitavos, mais 1 meio. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 2 é 8. Portanto, ficamos com 3 oitavos mais 4 oitavos, isto é 7 oitavos. Estamos perante, de novo, uma fração própria e na forma reduzida. Porquê? Por 7 é um número primo e não é divisor de 8.